As nossas mãos, através da poderosa intercessão de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, que já passa com seu manto aqui sobre nós, com seu olhar materno, através dessa sua serva. Pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos o dom do Espírito Santo, ela que sempre foi cheia do Espírito Santo. Derrama, ó Pai, em nome de Jesus, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que animou, que conduziu Nossa Senhora a ser aquilo que Pai designou que ela fosse. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Magda. Som. Bom dia. Bom, então, como o Eduardo falou, meu nome é Magna. Eu sou daqui da Diocese mesmo, de Petrópolis, mas não conhecia esse lugar tão lindo. Foi muito bom ter vindo aqui, adorei o lugar, que bênção, que maravilha. A gente já estava ali, estava com a minha amiga que veio comigo, a gente já estava pensando, falou, meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso, a gente fazer retiro, né? Que bênção, vocês são agraciados de estarem num lugar assim. Eu trabalho na Diocese com a juventude, nós trabalhamos com acampamento. Eu sou coordenadora diocesana do acampamento juvenil aqui na Diocese. Trabalho muito bacana, onde a gente tem conseguido a recuperação de muitos jovens. Nós temos também algumas casas de recuperação para dependentes químicos. E assim, quero em primeiro lugar agradecer a Deus, né, por ter nos chamado para estar aqui hoje, a serviço dele e da nossa mãe Maria. Agradecer ao Eduardo, ele falou que foi muito interessante porque ele tentou me encontrar e não conseguia, porque eu moro numa região de interior aqui, né, fica bem depois de Itaipava, e lá o sinal do celular é ótimo, né, só de vez em quando dá um raio ele funciona. Então ele não conseguia me encontrar, até que um dia meu telefone tocou exatamente às 6 horas da tarde, na hora do Ângelus. E aí era ele, né, para me convidar a falar de Nossa Senhora. Eu até falei, né, quer falar? Foi assim, 3 dias tentando ligar para ele. Senhor, não sei. Me ocorreu, eu liguei, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou pedir a Nossa Senhora. Não me ocorreu pedir para falar sobre Nossa Senhora, de pedir para Nossa Senhora. Tá vendo ele? Eu falei assim, Nossa Senhora, não está dando. Passou na frente. E naquele dia eu nem olhei que era às 6 horas da tarde. E aí tentei, exatamente naquela oração, toquei, ela atendeu. Eu disse, que interessante, estão me ligando às 6 horas da tarde. Eu nem tinha visto. Pede a mãe que o filho... Tá vendo? Perdeu tempo, já podia ter sido o primeiro dia. Tivesse pedido a mãe, já tinha conseguido, né? Então tá, nós vamos falar dessa mãe maravilhosa, dessa mãe querida. Mas eu queria pedir, se você quiser agora, que você fechasse os olhos um pouquinho e que você meditasse comigo na vida de Jesus, em tudo aquilo que Jesus fez por nós. Todos nós já sabemos, mas agora de forma especial vamos meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aqui já assistiu ao filme Paixão de Cristo? Então, vocês lembram daquelas cenas, né, onde Jesus estava já todo acabado, Jesus foi insultado, Jesus foi blasfemado, Jesus foi cuspido pelas pessoas, Jesus foi humilhado, Jesus foi escarrado. O profeta Isaías vai dizer que ali Jesus já não parecia mais um ser humano. Jesus parecia, segundo o profeta, um verme. Imagina o que é isso. Jesus era uma chaga só, dos pés até a cabeça. Jesus era uma ferida só. Hoje a gente vê os crucifixos e aí a gente tem uma pequena imagem daquilo que Jesus passou por nós, mas a gente sabe que aquilo ali não retrata ainda todo o sofrimento de Jesus por nós. E eu queria que você meditasse um pouquinho para nós começarmos
sobre toda aquela via sacra de Jesus. Jesus que cai 3 vezes embaixo do peso da cruz, e Jesus que levanta para dizer para mim e para você que diante das cruzes da nossa vida nós temos que levantar. Nós não podemos ficar prostrados, porque nenhuma cruz é maior que o amor que Deus tem por você e por mim. Então que nós possamos meditar e pensar, meu Deus, tudo que Jesus podia fazer por mim, Jesus fez naquele momento. Jesus deu até a última gota do seu sangue, porque segundo a palavra de Deus, do coração de Jesus já não jorrava mais sangue, jorrava sangue e água. E a gente sabe que Jesus já estava todo destruído, todo acabado. E agora pensemos em Jesus crucificado. Jesus ali já sem forças, Jesus minado nas suas forças, ali do alto da cruz, Jesus nos dá um presente maravilhoso. E a gente pode abrir os olhos. Segundo o Papa João Paulo II, nosso Santo Padre, o Papa João Paulo II, ele dizia que ele também assistiu ao filme de Mel Gibson, e ele dizia que foi o filme que mais se aproximou da paixão de Cristo. De forma especial, um detalhe daquele filme, porque o Papa dizia que Jesus já tinha nos dado tudo realmente. Não tinha mais o que ele doar para nós. Jesus foi uma entrega total de si a Deus por nós. Só que ainda assim, ele ainda tinha algo de precioso que ele podia entregar por nós naquele momento. Algo que era valioso, algo que era um tesouro inenarrável, a gente poderia dizer assim. Ali na cruz, Jesus nos dá o maior presente que alguém poderia nos dar. Ainda ali já sem forças, a palavra de Deus diz que Jesus ainda disse sete palavras na cruz. E uma das palavras de Jesus foi essa. Eu queria que vocês pegassem comigo, não sei se vocês estão com a Bíblia. No Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 26. Amém ou misericórdia? Amém. Misericórdia. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 26. Amém? Então, lá no Evangelho vai dizer assim, ali falando da crucifixão de nosso Senhor, né, Jesus crucificado, passando por tudo isso que nós acabamos de dizer, Jesus vai nos dizer algo muito importante. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Palavra da nossa salvação. Senhor. Nessa palavra, Jesus nos dá esse tesouro maravilhoso que eu dizia que é Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe de Deus e nossa mãe. Não tinha necessidade de Jesus fazer isso, porque ele já tinha nos dado tudo, segundo o Papa. Mas Jesus quis arrancar do mais profundo do seu coração algo que ele ainda tinha e que era muito precioso. E que ele sabia que nos faria falta na nossa vida, que é a Nossa Senhora. Ali nessa cena estava Jesus crucificado, Nossa Senhora e João. João, o discípulo que Jesus amava. De propósito, não tem o nome de João aqui para dizer o quê? Que esse discípulo somos eu e você. Cada um de nós que somos discípulos amados do Senhor. E foi para cada um de nós que Jesus naquela hora deu a sua mãe. Jesus deu ao seu discípulo e disse: filho, eis aí tua mãe. Jesus hoje diz para você também: filho, filha, eis aí tua mãe. João ali representava
O discípulo representava toda a humanidade. E cabe a cada um de nós dar a sua resposta. No final vai dizer aqui, eu acabei de ler, que dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Casa na Bíblia, principalmente no Evangelho de São João, que é um evangelho teológico, vamos dizer assim, né? Um evangelho diferente dos outros. João fala, às vezes, de uma forma muito figurada. Essa casa, não quer dizer que João levou Maria para a sua casa, a estrutura também, mas João levou Maria para a sua casa, que é o seu coração. Lembra daquela música aí protestante que rolou um tempo do Regis Danese, que fala: entra na minha casa, mexe com a minha estrutura? Ele não está falando de uma casa de estrutura física, ele está falando da casa que é o coração. Então João aceitou esse presente de Jesus, aceitou Nossa Senhora e a colocou no seu coração. A partir dali, Maria começa a fazer parte da vida do discípulo. E como exemplo daquele discípulo, todos os discípulos amados por Deus aceitam Nossa Senhora também e a colocam no seu coração. Nossa Senhora, que é esse presente de Deus para nós. Cabe a nós darmos a nossa resposta, como eu dizia, se vamos querer ou não que ela entre na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. E se ela entra, ela faz a diferença. Se ela entra, o Espírito Santo de Deus vem. Foi assim no cenáculo. Os discípulos estavam reunidos e quando Nossa Senhora chega e entra no meio deles, o esposo vem. Onde está a esposa, está o esposo. Onde Maria está, o Espírito Santo está com ela. O Espírito Santo vem e faz o Pentecostes e ali nasce a igreja. Ali começa a missão dos discípulos, que até então estavam temerosos, estavam medrosos, não sabiam o que fazer, as perninhas tremiam. E o Espírito Santo vem por intercessão da Virgem Maria e a história muda. E aí Pedro sai dali e em uma pregação Pedro consegue a conversão de mais de 3.000 pessoas. Na primeira pregação dele. Por quê? Porque o Espírito Santo veio por intercessão de quem? Por intercessão da Virgem Maria. Obrigada. Nossa Senhora, que é a mãe de Deus e nossa mãe. Nossa Senhora, que é a mãe de todos. Quando Jesus entregou Nossa Senhora ali, Ele entregou, como eu disse, para toda a humanidade, para todos aqueles que amam a Jesus Cristo. E mesmo para os que não amam, para toda a humanidade. Nossa Senhora, ela é mãe dos católicos, ela é mãe dos evangélicos, ela é mãe dos espíritas, ela é mãe dos ateus, ela é mãe de toda a humanidade. Queiram ou não, aceitem ou não, isso é uma determinação do céu. Foi Deus que quis assim. E se Deus quis assim, quem somos nós para contestar a palavra de Deus? Para contestar a vontade de Deus? Tem muitos por aí que contestam, né? E eu te pergunto, de que time você quer fazer parte? Daqueles que contestam ou daqueles que aceitam a vontade de Deus? Porque Satanás, ele é o contestador por excelência. E todos aqueles que contestam, infelizmente, estão de acordo com ele. Porque ele não aceitou fazer a vontade de Deus, por isso ele é quem é, né? Poderia ser um anjo de luz e não aceitou a vontade de Deus. Por isso, todos aqueles que contestam Nossa Senhora fazem parte do contestador, infelizmente. Mas ela é a mãe de todos. E não se importa se aceitam, se não aceitam, se a rejeitam, se não a querem. Para ela não faz a menor diferença. É que nem uma mãe aqui na Terra, pelo menos deveria ser assim, né? Infelizmente tem algumas exceções. Mas uma mãe, ela não se importa de como o filho esteja, de como o filho seja. Ela até fica chateada com algumas situações, mas a mãe ama, não é verdade? Eu falei para vocês que a gente trabalha com jovens no acampamento
E um dia eu fui fazer uma pregação também, falando de Nossa Senhora, e eu achei muito interessante, porque na hora que eu comecei a falar, alguém me entregou um bilhetinho. E nesse bilhetinho estava escrito assim, era um bilhetinho de uma mãe para um dos jovens que estavam no encontro. Por acaso eu li na hora da pregação, estava escrito assim: filho, a mamãe está muito contente porque você está aí. A mamãe queria te dizer que, como é que ela colocou? Que eu fico muito feliz. Eu queria falar com detalhes, como ela falou, que eu achei muito legal. Ela botou assim: e a mamãe arrumou a sua mala, do lado esquerdo está a pasta de dente, tem sabonetinho para você, as suas cuequinhas estão do outro lado. E a mamãe deseja tudo de bom para você. Assim o bilhete. E aí, gente, olha só. Aquele bilhete era para um dos meninos nossos lá, dependente químico, em recuperação, e ele tinha mandado sequestrar a própria mãe e torturar. Olha só, o amor de mamãe. Né? Eu fiquei assim impressionada. Nossa, porque se uma mãe da terra é capaz de amar dessa forma, né, capaz de perdoar tudo isso, imagina a nossa mãe do céu. Às vezes os nossos irmãos aí acham que conseguem ofendê-la, não conseguem. Sabe por quê? O coração de Maria não teve pecado. O coração de Maria não consegue guardar mágoa, não consegue guardar rancor. O único que fica ofendido é Jesus. Por quê? Porque se alguém desonra a sua mãe, você não fica chateado? Pelo menos deveria ficar. Se alguém ama a minha mãe, para mim é a mesma coisa que está me amando. Se alguém ofende a minha mãe, é a mesma coisa que está me ofendendo também. E Jesus disse o seguinte, 4º mandamento: honra teu pai e tua mãe. E este é o único mandamento seguido de uma promessa, diz a palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe e terás vida longa sobre a terra, diz o mandamento. Olha que lindo. Imagina se Jesus não honrasse a sua mãe. Ele estaria contradizendo a palavra dele. E Jesus não se contradiz. Por isso, quem honra a Nossa Senhora não precisa ter medo de estar desonrando a Jesus. Honrando a Jesus, nós estamos honrando a ela nós estamos honrando a Ele. É uma coisa só, uma só alma, um só coração. Maria é uma só alma, um só coração para Jesus. Nossa Senhora, ela tem o coração cristocêntrico. O que é isso? Jesus está no centro do coração dela. Não existe espaço para outra pessoa. Quando você se aproxima do coração dela, automaticamente você encontra o filho dela, porque toda a vida dela foi voltada para Jesus. Nossa Senhora conseguiu rezar com a sua vida o Pai Nosso antes de Jesus ensinar. Olha que lindo. Porque seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Jesus ensinou a gente a rezar. E quem já tinha feito isso? Nossa Senhora, quando o anjo chegou para anunciar para ela: seja feito em mim segundo a tua palavra. Eu nem entendo direito isso que está acontecendo, mas seja feito em mim segundo a vossa palavra, é a palavra dela. Nossa Senhora é a mãe de Deus e é a tua mãe também. Ela é nosso presente, ela é a mãe de todos. Às vezes nós precisamos tomar cuidado, porque tem 2 erros que nós cometemos com relação a Nossa Senhora. 2 erros e muito comum entre nós, às vezes católicos também. A primeira é que às vezes nós consideramos Nossa Senhora como uma deusa. Ela não é e nem quer ser uma deusa, porque ela adora ao Deus único, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador do céu e da terra, a Jesus Cristo, que é filho dela. E ela sabe disso. Então Nossa Senhora não é uma deusa. Padre Zezinho, antigamente, tinha uma música que ele dizia: não é deusa, não é mais que Deus, mas depois de Deus, o Senhor, não existe ninguém mais importante do que ela. Olha que lindo. É exatamente assim. Nossa Senhora, gente, não tem pretensão nenhuma, a não ser a sua salvação e a salvação da sua
casa, da sua família. Nossa Senhora não é orgulhosa, poderia ter sido. Tem gente por aí que não tem onde cair morto e parece que tem o rei na barriga, não é? Nossa Senhora, ela tinha literalmente o rei dos reis na sua barriga. E ela podia sentar num trono e falar: gente, venham me servir. Sabe por quê? Porque eu estou grávida simplesmente de Deus, por obra do Espírito Santo. Então, ela tinha esse direito se ela fosse orgulhosa. Mas não, a primeira coisa, quando ela sabe que está grávida de Jesus, ela vai servir a sua prima Isabel. Lembram disso? Ela se coloca a serviço. Por que Nossa Senhora foi escolhida para ser a mãe de Deus? Por causa da sua humildade. Ela reza lá em Lucas 1, no Magnificat. Ela vai dizer: ele olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações hão de proclamar-me bendita. Olha que lindo. Ele olhou para a humildade de sua serva. Essa é a virtude de Nossa Senhora. Primeiro a sua fé e a sua humildade. É por isso que ela foi escolhida. Então não tenham medo e não coloquem Nossa Senhora onde ela não está. Ela não é deusa, mas ela é a mãe de Deus. E isso faz toda a diferença. A mãe de Deus que me foi dada de presente por Ele também. E outro erro que eu dizia, né, duas coisas. A segunda é quando nós desprezamos Nossa Senhora e consideramos ela uma mulher qualquer, que também não está certo, porque ela não é uma mulher qualquer. Nossa Senhora, ela é a escolhida de Deus entre todas as mulheres da face da terra. Só aí já era um mérito enorme, né? Imagina, às vezes a gente pensa assim: Nossa Senhora que foi escolhida, e a gente pensa assim de repente, né? Deus ficou olhando, ela, eu vou escolher ela. Não foi assim. Também não teve um concurso que as meninas de Nazaré tinham que preencher um currículo e de repente o anjo Gabriel ia lá, ia ver e falava assim: Senhor, acho que essa daqui tem a ver com o que o Senhor quer. Não foi assim. Não teve uma eleição. Nossa Senhora foi escolhida antes de toda a eternidade. Olha que bacana. Antes de nós pensarmos na criação dela, ela já tinha sido escolhida. Nossa Senhora é a escolhida entre todas as mulheres da face da terra. Por isso que a gente reza isso na Ave Maria. Isso não é palavra minha, isso não é palavra só da igreja. Isso é palavra que está na Sagrada Escritura. Nossa Senhora é escolhida entre todas as mulheres. Olha que lindo. Então ela não é uma mulher qualquer. Nossa Senhora é a escolhida de Deus. Por isso nós não podemos cometer esses dois erros. Primeiro, de endeusar Nossa Senhora. Segundo, de colocá-la no lugar onde ela não está. Ela não é uma mulher qualquer. Até nós, imagina, qual que é seu nome? Você ficaria feliz se eu dissesse que você é uma mulher qualquer, Ana? Te machucaria o coração, não é? Não é verdade? E de qualquer pessoa. Eu acho que mesmo uma pessoa que não conheça Deus, que leve uma vida promíscua, que ela não merece ser chamada uma pessoa qualquer, porque ela é filha de Deus. Ela tem uma dignidade, embora ela não reconheça isso. E tem gente que faz isso com a mãe de Deus. Gente, é triste, não é? É muito triste. Mas eu sei que aqui a gente não faz isso, né? Nossa Senhora não é uma mulher qualquer, porque ela é a Imaculada, aquela que nasceu sem a mancha do pecado original. Nós já aprendemos isso, né? Concebida sem pecado original. Nossa Senhora foi pré-remida. O que é isso? Gente, para Deus não existe o tempo como para nós. Deus é Kairos. Deus não é Cronos igual a gente, né? Que tem um relógio que vai marcando o dia. Nada disso, as horas. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Para Deus não existe o tempo como para nós. Então olha o que Deus fez, que maravilha. Deus, Ele antecipou os méritos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo para Maria antes dela nascer. Por isso ela pôde nascer sem a mancha do pecado. Olha que lindo.
Antes de Jesus morrer na cruz, como para Deus não existe o tempo, e como Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é onisciente porque Ele sabe todas as coisas, e Ele é onipresente porque Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus então antecipa para Maria o sacrifício de Jesus na cruz. Então Ele redime Nossa Senhora e ela nasce sem a mancha do pecado original. Só que Deus não contou esse segredo para ninguém. E é isso que mata Satanás de raiva, porque ele nunca poderia imaginar que Deus tinha essa carta na manga, porque ele pensou que já tinha destruído todos nós e que a morte seria o nosso fim. Então Deus tem um plano de salvação. Ele arranca essa carta da manga, que é Nossa Senhora. E Satanás não pode esfregar na cara de Deus que ela está tocada por ele pelo pecado. Ele nunca pôde imaginar isso. Deus deu uma rasteira nele. E aí Nossa Senhora colabora com esse plano, com essa graça de Deus. Ela colabora com ele através de quê? Através do fiat, do seu sim. Sim maravilhoso que conseguiu para mim e para você a salvação. Pelo sim de Nossa Senhora, hoje a gente pode estar reunido aqui em nome de Jesus. Pelo sim de Nossa Senhora, você pode ter esperança no seu coração. Pelo sim de Nossa Senhora, Deus alcançou a salvação para nós. Pelo sim de Nossa Senhora, hoje o céu está aberto para quem quiser entrar. Basta você querer e aceitar a salvação. Por esse sim, o inferno foi abalado. Satanás não tem mais nem vez nem voz, porque Nossa Senhora, através do sim, rasgou o véu do templo. E agora nós temos passagem direta para o céu. Então, como essa mulher pode ser uma mulher qualquer? Como nós podemos não amar Nossa Senhora? Não tem como. E Nossa Senhora foi a maior adoradora de Deus. Imagina uma pessoa que viveu em adoração 24 horas perpetuamente. Durante 9 meses carregou aquele que está lá no sacrário, na capela. Aquele mesmo que nós adoramos, que nós glorificamos, que nós cantamos aqui a Ele. Aquele mesmo Jesus, Nossa Senhora carregou no seu ventre por 9 meses. E Nossa Senhora trocou fralda de Jesus. E Nossa Senhora, quando Jesus olhava para ela, ela já sabia o que ele queria. Quando ele olhava para ela, ele já sabia o que ela queria. Tamanha era a intimidade dos dois. Lembram lá nas bodas de Caná? Jesus nem fala nada. Jesus só fala: mulher, não está na minha hora. E ela olha para ele, olhando para ele, não fala nada, olha para os serventes e fala assim: faça o que ele disser. Por que ela pôde dizer isso? Porque ela era íntima dele. E ela sabia que ele não ia negar o pedido dela. Ela sabia porque ela criou o nosso Senhor. Ela deu de mamar para Jesus. Olha que intimidade. Nossa Senhora alimentou Jesus com o seu sangue. Que coisa mais linda. Então, gente, não é uma mulher qualquer. Nossa mãe, aquela que participou de toda a vida de Jesus, desde a sua concepção até a sua crucifixão, e foi assunta ao céu. Nós rezamos o terço, o Santo Rosário, né? Então, ali a gente vê a participação de Nossa Senhora em todos os mistérios da vida de Jesus. Nos mistérios gozosos, qual que é o primeiro mistério? Anunciação. O anúncio do anjo a quem? A Maria. Depois a visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel, um dos encontros mais lindos da Sagrada Escritura. Imagina, gente, às vezes a gente não tem muita noção do que a gente reza. Nossa Senhora ficou sabendo que estava grávida de Jesus. E o anjo falou para ela que Isabel também estava. Só que Isabel era estéril, já era de idade, naquela época ia ser um escândalo. Então o que Zacarias faz? Ele pega e muda para as montanhas, porque senão ela seria apedrejada também. Só que Nossa Senhora não morava perto dali. A cidade de Alcarim, para onde Isabel foi, ficava a 120 quilômetros da onde Nossa Senhora estava. Imagina,
120 quilômetros. Às vezes a gente, para andar meio quilômetro para ir na missa, fica com preguiça, né? Mas Nossa Senhora não. Andou 120 quilômetros grávida e chegou lá. Isabel não sabia, porque não tinha como alguém contar. Eles estavam isolados na montanha. Ninguém contou para ela que Maria estava grávida. E quando Maria chega para Isabel, imagina, Isabel aqui, barriga, ela aqui com a outra, as barrigas conversavam. Foi a coisa mais linda do mundo. João foi batizado no ventre de Isabel. Quando João viu que Jesus estava chegando na barriga de Maria, ele vibrou de alegria. O ventre de Isabel estremeceu. Acho que a vontade de João era já de saltar dali, agarrar na barriga de Nossa Senhora e fazer já a festa. Olha que coisa mais linda do mundo. E a Isabel, sem Maria precisar dizer nada, Isabel fala assim: que honra é para mim vir a mim, a mãe do meu Senhor. A mãe do meu Deus veio até mim. E Maria não precisou dizer nada. Que coisa mais linda. Então, aqui a gente já tem mais uma prova de que Maria é a mãe de Deus. Isabel fala isso, né? E aí vai todos os mistérios, né? Os mistérios gozosos. Jesus que se perde ali no templo e Nossa Senhora vai até ele. E ele ensina que nós devemos ser submissos às coisas do Pai. Depois os mistérios luminosos, que aconteceram também com a participação de Maria, os mistérios dolorosos, como nós estávamos meditando lá no começo, quando eu disse, né? Cada estação da Via Sacra, Nossa Senhora estava ali presente, silenciosa, sofrendo muito. A palavra de Deus vai dizer no profeta também que não existia dor como a dor daquela mãe, de ver o filho sofrer pelo pecado de toda a humanidade. Mesmo assim ela estava ali firme, forte, sem voltar atrás, sem escândalo, sem gritaria, porque ela sabia que fazia parte do plano de salvação de Deus e ela acreditava na palavra de Deus. Maria acreditou literalmente na palavra de Deus. Então, em toda a Via Sacra, né? Não sei se vocês têm o costume de meditar a Via Sacra, lá na quarta estação é o quê? O encontro de Maria com Jesus. Aquela troca de olhares que não precisava dizer nada, nem ele nem ela. O próprio filme passa. O filme passa essa cena, né? De Nossa Senhora ali encontrando com ele, de Nossa Senhora enxugando o sangue dele. Toda essa relação da mãe com o filho ali, em toda a Via Sacra, em toda a agonia. E os mistérios gloriosos, que a gente nem precisa dizer, né? Coisa mais linda, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo recebem Nossa Senhora na glória do céu. Então Nossa Senhora não tem uma morte como a nossa, porque ela não tinha pecado, não tinha como o corpo dela ser corrompido, ser destruído. Então Deus é a primeira criatura que já entrou no céu em corpo e alma. Vocês sabiam disso? Que é por isso que Nossa Senhora pode aparecer em vários lugares? Porque ela é a única que já tem no céu o corpo e a alma. O corpo glorioso que Jesus prometeu pra gente quando Ele voltar. Nossa Senhora já tem isso, olha que coisa linda. Por isso que ela pode aparecer para as pessoas quando é necessário. Aparece para quê? Para se aparecer? Não, para nos chamar à conversão, para nos levar à salvação. Vocês conhecem alguma aparição de Nossa Senhora que ela não tenha nos chamado à conversão? Eu não conheço. Em todas elas, o único chamado de Nossa Senhora é esse: convertei-vos, voltai o vosso coração para o meu filho. É isso que Nossa Senhora faz, a missão dela é essa. E Nossa Senhora, além de tudo isso, né, podia ficar aqui falando um monte de coisa sobre Nossa Senhora que não ia esgotar. São Bernardo vai dizer isso. São Bernardo diz que tudo que nós dissermos sobre a Virgem Maria é nada diante dos méritos dela, diante de Deus. Olha só. Então tudo que a gente dissesse era muito pouco. Mas eu queria concluir dizendo para vocês que Nossa Senhora, além disso tudo que eu disse, ela é a nossa mãe. Ela é a nossa amiga. Olha que lindo. Amiga quer dizer alguém próximo. Alguém que quer fazer parte da sua vida. No teu dia a dia. Nas tuas dificuldades, como eu disse. Nos teus problemas.
Em coisas pequenas, como o exemplo que o Eduardo deu, gente, eu vou pedir para ela falar de Nossa Senhora, então por que eu não peço para Nossa Senhora? Quando ele pediu a Nossa Senhora, aconteceu. Coisas pequenininhas. Eu queria partilhar com vocês algumas coisas também pequenas da minha vida, mas o quanto Nossa Senhora faz parte, é importante na minha vida. Quando eu era menor, pequena, eu fui carregada por uma enchente. Estava brincando com um primo de bola, de repente a bola caiu no rio, não tinha nenhum adulto por perto. E ele falou assim, olha, se você não pegar a minha bola, minha mãe vai te matar. E eu, como não queria morrer, ele deu na linha, eu fui correndo para a beira do rio. E na roça, é que vocês são da cidade, né? Vocês não vão saber o que é isso. Mas na roça, que bom, assim eu me sinto em casa. Na roça tem aqueles, agora não tem muito mais porque agora é máquina, né? Mas antigamente tinha assim uns bambu grandão e tinha uma pá para puxar a areia do rio. E meu tio trabalhava com isso. Só que eu pensei assim, corri muito antes da bola, cheguei nessa praia de areia, peguei aquele bambu e falei assim, vou jogar e vou puxar a bola na hora que ela passar. Só que eu joguei e eu não sabia que aquele negócio era tão pesado. E eu sempre muito gordinha, né? Rapidinho aquele negócio me puxou com uma pressão para dentro d'água e estava enchente, né? Então pior ainda, porque o rio estava quase transbordando. E aí aquela pá me puxou para dentro d'água, eu já não vi mais bola, eu já não vi mais nada. E eu fui sendo carregada pela água até que chegou num ponto do rio que faz um rodemoinho ali, fica rodando. E de repente aquela água começou a me rodar, e eu vi a bola de repente. Agarrei a bola, não sabia nadar, e consegui respirar mais um pouquinho. Só que a pressão da água era muito, escapuliu bola, aí realmente eu já não vi nada, eu fui afundando, e eu já tinha perdido a respiração, até que lá debaixo da água, ainda consciente, apesar de não conseguir respirar, eu me lembrei que minha mãe falou assim, filha, minha mãe sempre falava isso para mim e para o meu irmão. Quando vocês estiverem em perigo, pede a Nossa Senhora para ajudar. Então eu lembrei daquilo e eu fiz uma oração de criança pedindo a Nossa Senhora, lá debaixo d'água, já tocando na areia. Eu falei assim, minha Nossa Senhora, se a senhora me tirar daqui, eu vou acender um maço de velas para te agradecer. Foi essa a minha oração. E aí eu me lembro perfeitamente, como se fosse hoje, eu senti uma mão pegar no meu braço direito, e aquela mão foi me puxando contra a pressão daquela água, e ela passou o meu braço por cima de um bambu do lado do rio. Quando tem enchente, vai juntando um monte de lixo de bambu, e ela passou o meu braço ali por cima e eu consegui sair. Quando eu cheguei em casa, minha mãe ficou apavorada, e aí ela foi correndo. Tinha sido mais de 1 quilômetro que a água me carregou. E aí ela achou o local onde eu saí. E eu saí exatamente assim, na boca da cachoeira. Mesmo sem enchente, não dá para você sair, porque ali já começa a queda da água, a pressão, né? Ela tem uma cachoeira grandona. E ali já começa a queda da água. Então eu tenho certeza que foi Nossa Senhora que me tirou. Que eu tinha pedido a ela. E ninguém viu que eu caí, ninguém viu que eu tinha sido carregada pela enchente. Só ela tinha me visto, só ela me ajudou. E também, quando era bem depois disso... Acendeu o maço de vela? Acendi. Até hoje, de vez em quando eu acendo. Tem que agradecer, né? E Nossa Senhora também me ajudou muito, porque eu fiz uma cirurgia no coração. E eu tinha me consagrado a ela antes de ir para a cirurgia. E foi uma cirurgia delicada, né? Eu tive que abrir desde aqui até aqui nas costas. E tinha dado tudo certo na cirurgia. Só que quando eu fui ser transferida da UTI para o quarto, eu sofri um acidente. Por imprudência do hospital, né? Eles estavam com o corredor molhado, me deixaram cair e eu rolei de um andar até o outro, operada. E minha mãe me conta, né, porque eu não lembro, eu fiquei desacordada. Ela disse que nem os médicos chegavam perto,
Porque imagina a irresponsabilidade, né? Estava acabando de sair da sala de UTI, tinha recém-operada, e minha mãe disse que botou a mão na cabeça e só deu um grito assim: minha Nossa Senhora Aparecida, valei-me, ajudai-me. E ela falou que devagarzinho ela foi olhando, e os médicos também, ninguém tocou, porque ficou todo mundo apavorado. E devagarzinho eu fui levantando, e para a glória de Deus, por intercessão da Virgem Maria, a quem eu tinha sido consagrada, eu não tive nenhuma sequela, nenhum ponto arrebentou, e não teve nenhum problema, graças a Deus. Então são várias coisas, né, que Deus já me proporcionou através da Virgem Maria. Um tempo atrás, no Dia das Mães, passou uma moça na minha casa. Minha mãe tinha saído, eu estava sozinha em casa. E passou uma moça com uma criança no colo, e ela estava dando aquela criança para qualquer pessoa, era o filho dela, um bebê. E ela falou: você pode cuidar dele para mim? Você quer ele para você? E eu, meio sem saber, eu falei: quero, eu cuido. E aí ela me deu o neném. Minha mãe, quando chegou em casa, ficou apavorada, né? Porque ela não deixou. E me encontrou, já tinha ganhado o neném, né? Então, mas graças a Deus foi amor à primeira vista. E aí, gente, foi interessante, porque essa criança, eu só lembro que a mãe falou assim, me entregou umas roupinhas, me entregou uma mamadeira e falou assim: se ele chorar, você dá isso aqui pra ele. E eu não sabia cuidar de criança, eu fiz isso, né? Começou a chorar, eu peguei a mamadeira e dei. Só que ele começou a vomitar, vomitou e chorava. Minha mãe chegou à tarde, ele estava chorando ainda, e ele chorou a noite inteira. Nem deu tempo da minha mãe falar se ela gostou ou não gostou, porque ele chorava muito. E aí de manhã, cedinho, de madrugadinha, minha mãe levantou e levou ele para o médico. E aí chegou lá na médica, a médica falou assim para minha mãe: olha, mãe, infelizmente eu tenho que te dizer, é muito bonito isso que vocês fizeram, esse gesto de amor que vocês fizeram de acolher essa criança, mas essa criança está desnutrida, desidratada, ele tem 6 meses e está com o peso de uma criança recém-nascida. Então dificilmente, eu não posso te enganar, nós vamos recuperar essa criança. Provavelmente ele tenha 1 ou 2 semanas de vida. Gente, o coração da minha mãe ficou arrasado. Tudo que a médica pediu para fazer, a gente fez. Mas a primeira coisa que a gente fez quando ele chegou em casa, eu falei: mãe, Nossa Senhora nos deu essa criança no Dia das Mães. Não foi à toa. Nós colocamos ele na cama e falei: vamos consagrá-lo à Virgem Maria. Se ele tiver que ser nosso, ele vai ser, porque eu sei que ela tem poder para pedir isso a Jesus. E nós rezamos o terço, e nós fomos fazendo a nossa parte, e pela intercessão de Nossa Senhora, aquela criança se recuperou, não teve nenhuma sequela, não ficou com diferença das crianças da idade dele, inclusive era muito sapeca, e tão sapeca que quando ele tinha de 3 anos e meio para 4, ele estava brincando na varanda, na rede, com um coleguinha, com o meu primo, e eu estava trabalhando nesse dia. E aí a minha tia chegou em casa e achou estranho, porque não viu nenhum adulto, estava um silêncio. O meu primo, o João Pedro, estava muito quieto, perto da rede. E ela já ficou meio assim, porque para ele estar quieto é porque aprontou. Aí ela falou que escutou um gemido. E quando ela chegou perto, era o meu irmão, esse que eu adotei, né? A minha mãe ficou como mãe e ele ficou como meu irmão. Então ela falou que olhou assim e não acreditou. Sabe o que aconteceu? A rede virou, ele caiu, uma caixa de som daquelas grandonas assim de clube, porque o meu primo é DJ e tinha aquelas caixas, a caixa virou em cima do meu irmão, em cima da cabeça dele. E como a caixa ficou meio balançando, o João Pedro, meu primo, subiu na caixa para fazer gangorra, gordinho, fortinho. E fez gangorra em cima da cabeça do meu irmão. Nessa hora eu estava rezando o terço no laboratório que eu trabalhava. E eu senti no meu coração muito forte que tinha acontecido alguma coisa, não sabia o que. Minha tia chegou lá correndo, e aí eu falei: tia, por favor, me fala o que aconteceu, porque eu sei o que aconteceu, não me esconde.
Ela falou, ó, não sei quem te falou, mas realmente aconteceu. Aí ela me contou esses detalhes e ela falou assim, nós fizemos tudo o que podia. Nós sacudimos ele, nós esfregamos álcool, colocamos vinagre para ele cheirar, jogamos ele debaixo de um tanque de água fria, mas ele não voltou a si. Mas eu mandei ele para o hospital assim mesmo, com a tua mãe. Eu queria abrir um parênteses aqui rapidinho. Por que ela não contou para minha mãe que meu irmão estava morto? Porque a minha mãe já tinha tentado suicídio mais de 10 vezes. A minha mãe era uma pessoa depressiva, com um espírito de morte muito grande. Várias vezes eu presenciei a minha mãe tentando se matar. Várias vezes ela quase conseguiu, mas pela graça de Deus ela não conseguiu. Às vezes ela chegava a ficar 5 dias em coma, internada. Tinha que fazer às vezes lavagem estomacal. Ela pegava às vezes tudo que tivesse na casa. Eu tinha que tomar muito remédio, por causa da minha infância foi com muito problema de saúde. Então às vezes ela pegava aquilo tudo, misturava com água sanitária e tomava. O que tivesse, ela pegava. Um dia ela precisava fazer ponta no meu lápis, a gente sempre uma família muito pobre, não tinha um apontador. Ela falou, peraí filha, que eu vou pedir para a vizinha. E aí daqui a pouco eu estou escutando um barulho, minha mãe não chegava com um negócio para fazer ponta no lápis. O que ela fez? Ela pediu uma gilete à vizinha para fazer ponta no lápis e cortou os 2 pulsos. E era sangue para todo lado. Quando eu vi a ambulância já estava chegando. Então foram várias situações assim. Então minha tia falou assim, olha, eu fiquei com medo dela fazer uma loucura e eu não falei para ela, botei ela no carro junto com a criança e ela foi. E aí eu corri atrás. Quando eu cheguei no hospital, aqui perto de Itaipava, aí ela falou assim, filha, teu irmão está respirando, mas ele está fora de si. Nisso já estava trocando de ambulância, já estava chegando uma ambulância do Corpo de Bombeiros, porque o hospital que ele estava não tinha meios para cuidar dele, da situação de emergência. E aí ela falou um detalhe muito interessante. Na hora eu me liguei, né? Porque eu fui pedindo a Nossa Senhora. Ela falou assim, ele estava sem respirar, eu já estava doida. E de repente, quando a gente passou lá em Secretário, em frente à capela de Nossa Senhora da Conceição, ele deu um soluço forte e voltou a respirar. E aí, mas mesmo assim em coma, né? E aí eu que já fui na outra ambulância pro outro hospital, eu que fui com ele, e eu rezava uma Ave Maria e chamava o nome dele. Eu rezava uma Ave Maria e chamava o nome dele, nada dele voltar a si. E eu pedi, Nossa Senhora, só queria te pedir uma coisa, que lá no hospital onde a gente vai chegar, seja a senhora que esteja à frente. Que a senhora organize, que a senhora seja médica, que a senhora seja enfermeira. E assim foi. Chegou lá, foi direto fazer tomografia e foi constatado, ele ainda em coma, foi constatado um traumatismo encefálico craniano grave. E aí eu fiquei ali no hospital com ele 3 dias. No terceiro dia, à tarde, e foi assim maravilhoso. Naquele dia, ele ali dormindo, desacordado, entrou uma moça no quarto. Ela olhou assim para os leitos, né? E ela olhou para o nosso. E aí ela foi em direção ao berço onde ele estava, olhou para mim. Quando ela abaixou, eu já vi que era coisa de Deus, porque ela estava com um cordão com uma medalha de Nossa Senhora das Graças. Aí ela olhou para mim e falou assim, mãe, fica tranquila, vai dar tudo certo. Nessa hora o meu irmão acordou. E aí eu olhei para ela, não sabia, né? Fiquei assim meio sem reação. Eu falei, pergunta o nome dela. E aí antes dele responder, ela falou assim, meu nome é Mariela, que quer dizer ela é Maria. Ela falou isso e saiu do quarto. Quando os médicos chegaram de manhã, porque isso foi à noitinha, né? Por volta de 6 da tarde. Quando os médicos chegaram de manhã, eles ficaram impressionados. Imagina, gente, uma criança que estava em coma com traumatismo craniano, constatado pela tomografia. Naquele outro dia de manhã ele teve alta. Não tinha por que ele estar ali mais no hospital. Foi até deu trabalho, porque ele é bem pretinho. E aí você
pô, de quem é essa criança? E ele não estava registrado ainda. E Deus fez a obra tão completa que meu pai foi num juiz, disse que a gente tinha que tirar ele do hospital, porque já tinha tido alta, não tinha dado tempo da gente registrar. E o juiz, sem conhecê-lo e sem me conhecer, ele fez a certidão de nascimento dele com o nosso nome naquele dia, e ele teve alta. Graças a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe. Então, gente, a gente só tem alegria por ter essa mãe. Não porque ela faz as coisas pra gente, mas é bom contar com ela. Vocês terem uma ideia? Olha só, uma coisa simples. Um dia eu precisava falar com uma pessoa que estava em outra cidade, e era urgente. Só que não tinha celular, eu também não tinha. E o que eu fiz? Eu sabia o prefixo da cidade. Eu fui no orelhão, vocês não vão acreditar. Rezei uma Ave Maria, e aqui um detalhe. A gente aprendeu com o nosso, tinha até uma foto dele aqui. O nosso Padre Quinha, vocês já ouviram falar? Já? Quem já ouviu? Ah, beleza. Padre Quinha, o padre mais mariano que a gente tinha nessa diocese. Agora ele é falecido. E ele ensinava a gente que uma Ave Maria bem rezada, ela move o céu e ela move o inferno. Que uma Ave Maria bem rezada é passaporte direto para o coração de Deus. E nesse dia, eu rezei uma Ave Maria, pedi a Nossa Senhora que me ajudasse, digitei o prefixo da cidade, digitei uns números lá, e adivinha onde que caiu a ligação? A ligação caiu na outra cidade, numa rua, num outro orelhão. E quem estava passando perto daquele orelhão? A pessoa que eu precisava falar. Quando ele falou alô, ele quase morreu e eu também. Cláudia já 22, eu preciso. Foi. E assim, já aconteceu uma segunda vez, né? Eu precisava falar com outro amigo também, e já aconteceu. Por intercessão da Virgem Maria, nossa mãe. Em coisas pequenininhas, em coisas grandes também. Eu tenho um tio que ficou 3 meses, quase 90 dias, em coma absoluto, porque ele teve um aneurisma cerebral e teve AVC. E ele foi desenganado pelos médicos, fez 5 cirurgias no cérebro, inclusive ele tirou nessa parte aqui do osso, teve que guardar na barriga, e aí estragou o osso, não pôde reaproveitar, enfim, foi uma situação crítica, a ponto do médico dizer assim, que daquela noite ele não passava. E aí ligou para a família, pediu para levar a roupa, porque ele sabia que ele não ia sobreviver. E minha tia ficou apavorada, porque ele pediu para levar a roupa do velório do meu tio. E aí eu reuni as irmãs da minha mãe, a minha família, e eu falei assim, vamos rezar. E nós rezamos uma dezena do terço. E naquela dezena eu pedi assim para Nossa Senhora, eu falei, Nossa Senhora, só queria te pedir uma coisa. Se o meu tio não tem condição ainda de ir para o céu de salvação, que a senhora surpreenda todos os médicos, mas deixa ele sobreviver. Gente, impressionante. O médico foi lá na minha casa e ele queria assinar um laudo de milagre, porque não tinha como. O meu tio perdeu. Ele falou assim, se você quiser eu mando para Roma, para qualquer lugar. Porque não tem como. Ele perdeu 70% do cérebro, ele só tem 30% do cérebro. Ele perdeu toda a calota, ele fez 5 cirurgias e ele mandou ele para casa desenganado. Eu tirava assim, às vezes um copo cheio de secreção, porque foi apodrecendo toda a cabeça dele. O ouvido dele assim minava sangue, secreção, os olhos. Uma coisa assim que não parecia realmente que ia sobreviver. E eu olhava para ele, cuidando dele, né? Ele falava assim, se preocupa não, filha, eu tenho uma médica boa que me cuida. Aí ele mostrava do lado assim, um cartãozinho de Nossa Senhora Aparecida. Ele falou, ela é minha enfermeira, ela fica aqui comigo, fica tranquila que vai dar tudo certo. Ele que tentava me acalmar. E aí tudo bem, aconteceu, foi se recuperando, e o médico falou assim, não, tudo bem, ele vai até melhorar um pouco. Ele viu que estava dando certo, né? Ele falou assim,
mas ele vai ter uma vida vegetativa. Ele não vai conseguir mais falar, não vai conseguir mais andar. Gente, vocês têm que ver meu tio. Ele grita tanto quando o Flamengo ganha. O cérebro dele está perfeito. Ficou maluco? Não. É impressionante como que... Causa perdida. O que aconteceu? Trabalha, ele é marceneiro, faz móveis lindos. Ele não ficou com sequela nenhuma. Ele era botafoguense, ele fez a cabeça e ficou família. Se converteu, graças a Deus. E aí, não, eu falei esse detalhe porque o médico ficou impressionado, assim, falou que não ia levantar, não ia andar, o cara grita, o cara faz tudo, trabalha, cuida da sua família, não tem essa parte da cabeça, né, é toda funda aqui, não deu para recuperar porque tem que colocar uma prótese, mas pronto, tá perfeito, por intercessão da Virgem Maria. Hoje ele fala isso, né, e ele conta que quando ele estava em coma, ele teve a graça de ver Nossa Senhora. E ele conta pra gente a conversa que ela teve com ele. Olha que lindo. É Deus, é Nossa Senhora, nossa mãe. E eu queria te convidar a isso, sabe? Se não ficar nada do que eu falei aqui, não tem problema. Que fique ao menos a graça de ter Nossa Senhora como sua amiga. Sabe? Lá nos teus problemas, lá nas tuas dificuldades. Sabe aquele dia que você tá triste lá, não tem ninguém para falar, só o seu travesseiro? Em vez de ficar deitado só no travesseiro, deita no colo de Nossa Senhora. Gente, que maravilha é deitar no colo de Nossa Senhora. Você sai mais fortalecido, você sai mais cheio de força. E só para concluir, dá tempo de eu falar só mais um testemunho? Rapidinho? Então tá bom. Não inventa. Só mais um. Não inventa. Desculpa. Ou depois você fala, vamos almoçar mesmo? Só mais um para terminar. No ano passado eu perdi meu pai. Acabou na bateria. E o meu pai não tinha lá uma vida assim muito em Deus, mas eu pedia sempre a Nossa Senhora que meu pai não partisse dessa vida sem ter tido um encontro com Deus. E Nossa Senhora me concedeu essa graça. Antes do meu pai falecer, eu tive a graça de evangelizá-lo, eu tive a graça de catequizá-lo. Inclusive o Padre Quinha fez a primeira comunhão dele. E ele fez o acampamento, né, que eu trabalho antes de falecer, fez a caminhada de Emaús, conheceu Jesus. E o mais lindo foi que numa das noites do acampamento dele, e meu pai era uma pessoa assim que não tinha muito essa experiência, ele teve a graça de ter um encontro com Nossa Senhora. Ele viu Nossa Senhora. Foi tão bonito, ele chegou em casa e falou assim, eu fiquei até com medo. Ele falou, filha, eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Eu achei que era alguma coisa a meu respeito, né? Que eu tivesse feito alguma coisa, que tivesse desagradado. Aí ele me chamou no particular e falou, filha, eu não pude dormir junto com os outros porque eu cheguei atrasado. E à noite, no meu quarto, primeiro eu vi uma luz muito grande e depois entrou uma mulher com 2 criancinhas. E eu fiquei assim, não fiquei com medo. E ela era Nossa Senhora. Meu pai falou para mim, né, que teve aquela visualização, que ela chegou na cama dele, abençoou a ele e saiu. E eu fiquei muito feliz, porque eu tinha pedido esse sinal para Deus, né? Eu não queria que meu pai fosse. Meu pai estava doente, meu pai é atleta, forte, acabou infartando. Mas Deus deu essa graça, era uma graça que eu tinha pedido a ele há muito tempo. E ele foi sem... Posso dizer que ele foi para o céu direto, né? Porque a gente tem as nossas falhas, a gente precisa ainda de passar por uma purificação, mas com a certeza de céu. Então confia as tuas situações a Nossa Senhora, sabe? Não desanima. Reze o terço. Não deixe de rezar o terço. Um coração mariano nunca vai ser desamparado. Pode até ser que as coisas não aconteçam do nosso jeito, mas Nossa Senhora providencia para acontecer na nossa vida do jeito de Deus. Nunca deixe de rezar o terço, viu? Uma vez eu estava no ônibus e tinha um rapaz muito triste. Eu sentei do lado dele e eu falei, ai meu Deus, me dá a graça de falar alguma coisa para ele.
E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, que a vida dele era horrível, que ele estava em depressão, que ele tinha uma situação de 9 anos que não se resolvia. E ele falou que tinha um medo enorme, síndrome de pânico, de sair de casa, e que ele só saía de casa com uma segurança, que ele tinha uma arma. E aí ele levantou assim e estava com um revólver 38. Ele falou, só assim que eu saio de casa. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para ele? Fiquei morrendo de medo, né? Tem medo de arma. Aí eu peguei e falei com ele, olha só, eu queria te mostrar que eu também tenho uma arma. Não estava com a dezena não, estava com o meu terço. Falei, cara, isso aqui é uma metralhadora. Cada bolinha dessa que eu puxo, o inferno treme. Se eu rezar ela toda, eu destruo o inferno todo. Eu fui falando pra ele, né? E eu falei, eu queria te propor de trocar de arma comigo. Você usa a minha arma e eu duvido que a tua vida não mude, que a tua vida não melhore. Gente, 3 meses depois, ele descobriu onde eu morava e ele foi na minha casa para agradecer. Ele falou a melhor coisa que eu fiz. Se converteu, conseguiu um milagre porque ele era depressivo, porque ele sofreu um acidente e os médicos disseram que ele não podia mais ser pai, era o sonho dele. E ele conheceu uma menina, casou, hoje a filhinha dele é coroinha lá na igreja. Olha que coisa linda!